Oferecimento Camisas Movit. Sonhe, faça, mova-se para a vida. Caresia Administração de Bens e Condomínios. Administrando o bem mais precioso, o seu lar. Uptime, a primeira escola de inglês do mundo com realidade virtual e aumentada. Crimark Marcas e Patentes. Há 33 anos cuidando do patrimônio intelectual dos nossos clientes. O Conde Barbearia. A nobreza tem a sua cara. 2449-3023. Café Corporativo no Canal 25, chegando ao final do semestre. Hoje, com muito prazer, com muita honra, receber aqui o meu amigo Nando, ou Luiz Fernando Saad. E nós, quando falamos em Luiz Fernando, ele fica procurando quem é o Luiz Fernando, né? Muito acostumado com Nando. O mundo, a vida é curta para muita formalidade, acho que é mais tranquilo, uma coisa mais simples. Pois é, muito obrigado por ter vindo ao Café Corporativo, é um prazer recebê-lo aqui, viu? É uma honra, eu agradeço a oportunidade de poder colaborar de alguma maneira com o café e com as pessoas que possam ter acesso a essas informações. Luiz Fernando Saad, com 30 anos de experiência em empreendedorismo, e a partir daí ele fundou a FS Advisors, que é uma importante empresa de consultoria financeira, desenvolvimento de negócios, gestão de relacionamento e gestão de investimentos em empresas multinacionais com serviços financeiros e da indústria de seguros. Ele é top of table 13 vezes consecutivamente desde 2004. Ele é o primeiro membro da América Latina da Comissão de Sócios Communications, The $1 Million Round Table, 2006 e 2007. Ele é palestrante e coach global e é sócio de 10 empresas pelo mundo focadas em investimentos e planejamento. Nando, muito bom. Eu quis trazer você ao programa Café Corporativo para nós falarmos um pouco sobre a visão que se tem lá fora, você que mora nos Estados Unidos, mora na Flórida, né? Exato. Qual é a visão que o empresário brasileiro que mora fora do Brasil tem do Brasil? Como é que você vê o Brasil hoje em termos de mentalidade, em termos de ousadia, em termos de visão econômica e empresarial do brasileiro? Excelente questão. Em primeiro lugar, o empresariado no Brasil ele é diferenciado dos demais, né? O empresário tem tantos desafios que ele é muito melhor do que a maioria dos empresários de todo o mundo. Entretanto, ele é um pouco bairrista, né? Como, por exemplo, faz os investimentos mais pesados na própria empresa, costuma ir aos Estados Unidos, que é o país da economia mais forte do mundo, mas não para ganhar dinheiro, para gastar dinheiro. Ele vai lá para deixar o dinheiro nosso lá, ao invés de trazer. E além de ele fazer investimentos no próprio negócio, também concentra o investimento dele, na maioria das vezes, em papéis do Brasil, pela falta de conhecimento que tem desse mercado global. É como se a gente brincasse que o mundo é um jockey, o cavalo Brasil já foi quinto, hoje é o nono, e poucos dos empresários do Brasil gostam de jogar no cavalo 1 e 2, que nós estamos falando de Estados Unidos e China. Uhum. E por que você acredita que isso acontece? Por falta de conhecimento do empresário brasileiro? Por falta de conhecimento, ele está familiarizado, né, com, por exemplo, em Petro, em ações de banco, e pouco desconhece o que esse mercado, oriundo até vindo dessa quarta revolução industrial. Nós estamos falando de empresas como Google, Amazon, Nvidia, Valiant, enfim, uma Apple é maior que o próprio Bovespa todo em conjunto. Sim. E com a falta de informação, nem deveria tomar uma ação em relação a isso. E outra coisa que limita um pouco o empresariado do Brasil é a não facilidade no inglês, que é a língua mais moderna, foi inventada há 500 anos, ela é mais fácil de ser aprendida e com certeza o mundo todo deve estar falando inglês se já não está nesse momento. Isso é um limitador. E você acredita que essa mentalidade encurtada, vamos dizer assim, do brasileiro, tem a ver com a falta de informação que chega, talvez até pela falta dele falar um idioma universal? Nós temos informação de que só 3% da população brasileira fala inglês fluente, 6% é que fala inglês, 3% é que se considera realmente fluente. Você acha que essa falta do inglês é a grande responsável pela falta de informação ou é a mentalidade mesmo, a doutrinação? É um pouco de cada, mas com certeza a linguagem é um grande limitador, porque como brasileiro, o empresariado no Brasil, ele é top de linha, ele é realmente alguém acima da média como empresário,
essa dificuldade de comunicação é um grande bloqueador, não só na leitura, mas na ação. Então acaba ficando impedido, porque uma pessoa que não tem informação nem deveria tomar determinadas decisões, concorda? Mas acaba tomando a decisão porque não tem outro que tome. Acaba tomando uma decisão dentro do conhecimento que tem. Então limita os seus conhecimentos, limita as vantagens que possa ter dentro do território do Brasil. O brasileiro, de modo geral, ele é bastante bairrista. Como, por exemplo, o brasileiro vai para os Estados Unidos, ele procura um advogado que fala português, Sim. não um americano. Agora, imagina que eu vá a São Paulo. É melhor, eu quero fazer negócio em São Paulo. Eu deveria procurar um americano, deveria procurar um advogado que fala inglês ou um paulista. O advogado paulista, obviamente, que ele conhece o local, né? Não só conhece o local, mas como conhece tendências, conhece pessoas, conhece como as leis vão tramitar. E hoje a gente vê muitas vezes os brasileiros indo para os Estados Unidos e procurando fazer negócios com advogados que falam português. Não que eles sejam ruins, muito pelo contrário, são excelentes. Mas provavelmente a pessoa que é natural da área tem uma informação um pouco melhor, um pouco mais pontual com a cultura do local. Tá. Eu percebo também o seguinte, você falou sobre o idioma. O chinês, o cidadão da China, o empresário chinês, ele fala inglês. Fala mal, pronuncia mal, mas ele negocia, ele conversa com qualquer pessoa sobre qualquer assunto, ele não está preocupado com o sotaque dele, se ele fala com imperfeições na pronúncia. E o brasileiro, ele tem medo de falar inglês, porque ele acha que ele vai ser até vítima de uma chacota porque a pronúncia dele é ruim. Você acha que isso tem a ver com uma identidade do brasileiro, um senso até de inferioridade do brasileiro? Não é só do brasileiro, acho que nenhuma pessoa gosta de passar por uma situação desconfortável, passar por tolo. Acho que dentro da cultura do chinês, né, que fala mandarim, ele já entende essa limitação desde o começo, então se arrisca de uma maneira melhor. Como a gente faz parte da América do Sul, talvez seja mais natural que se fale inglês. Para o chinês não, então ele se arrisca mais, ele fala mais. Aliás, o chinês leva uma vantagem, né? Porque eles falam inglês e os americanos não falam mandarim. E a população chinesa, a população dentro da China que fala mandarim é quase que maior do que... Ela tem 1/3 da população mundial, né? Sem dúvida. Se for lembrar aqui que é China, 1,5 bilhão de pessoas. Então, a matéria de mercado. Se alguém inventar que uma camisa não tem 9 botões, tem 10, por camisa é 1 bilhão e meio a mais de botões. Então é uma economia que hoje é a segunda do mundo, mas com certeza vai ser a primeira. Então, talvez se considerar a possibilidade de também aprender a falar mandarim. Sim, sim, com certeza. Nando, nós vamos falar um pouquinho sobre Brasil e sobre crescimento do Brasil. O Brasil é um país que há 20 anos, ou até mais que 20 anos, creio que em 30 anos, ele cresce em média 2,5%, 3% ao ano. China cresce 7%. Quais são os fatores que diferenciam realmente? Acho que é o grande fator que tem diferenciado o Brasil, eu até faria uma comparação com a Coreia do Sul, que na década de 70 era um país igual economicamente ao Brasil, chama-se educação. Então, o Brasil, para ter uma grande evolução, o empresariado tem que fazer um investimento urgente, imediato, massivo na parte de educação e cultura. É isso que falta um pouquinho do Brasil. O brasileiro em si é uma pessoa que reclama da corrupção, mas ao mesmo tempo no trânsito ele é corrupto. Ele passa pela direita, ele costura pela esquerda, ele encosta atrás de você para te empurrar, não consegue fazer um trabalho em conjunto. É um pouco individualista nesse sentido. E isso faz parte de uma educação, de uma cultura, e algo que começa a ser feito agora deve levar uns 20 anos, e quanto antes começar, melhor. Com certeza. Nós vamos fazer um pequeno intervalo agora. Vamos antes ouvir o Café Margoso. Vamos para o intervalo e na volta nós vamos falar a respeito da mentalidade do cidadão comum. Eu quero explorar aí o conhecimento do Nando nesse sentido. Pode ser, Nando? Claro, vamos então, vamos para o Café Margoso. Café Margoso, porque tem algumas coisas que são realmente bem margosas na mentalidade das pessoas. Eu fico pensando o que é que faz um cidadão reclamar e reclamar, como o Nando estava falando agora no nosso programa, e ainda assim ela solta fake news. A gente olha o WhatsApp e dá até medo. Quanta notícia falsa, quanta notícia que interessa só a alguns.
Na verdade, o cidadão recebe aquilo lá e ele replica sem observar qual é a fonte, se é verdade, se não é. Ele está espalhando medo, ele está espalhando pânico muitas vezes para as pessoas sem absolutamente nenhuma razão de ser. As redes sociais cada vez mais, elas são infestadas de notícias falsas. Então o que eu peço para vocês, gente, por favor, tenham consciência do que vocês estão fazendo, não espalhem fake news. Isso é um grande problema da sociedade hoje. Vamos para o intervalo e a gente volta daqui a pouco. Agora eu tenho um mundo de possibilidades. Uptime. Inglês em tempo reduzido com realidade virtual e aumentada. Voltamos ao Café Corporativo com o nosso amigo Nando Luiz Fernando Saad, que vem ao Café Corporativo, vem lá dos Estados Unidos para trazer um pouco dessa visão do homem lá de fora para a nossa economia brasileira. Nando, me diz uma coisa, e o cidadão comum, aquele cidadão do dia a dia, aquela pessoa que gostaria de crescer na vida, mas talvez não enxergue como que ela sozinha possa evoluir? Você acredita que, da onde vem esse start, da onde uma pessoa poderia começar um planejamento novo de vida? Em primeiro lugar, assim, a maçaneta, na porta da mudança, a maçaneta é do lado de dentro, é o indivíduo que tem que se mudar e submeter a alguma coisa. Então, no começo da nossa vida, nós temos um sonho desse tamanho, uma possibilidade financeira desse tamanho. Exato. O que a gente deveria fazer, e a gente tem essa energia quando jovem, a gente buscar crescer essa possibilidade financeira. Mas o que a gente vê no indivíduo comum, ele reduziu o sonho. Eu não quero tanto. Então, acho que para o indivíduo comum, a grande chave é o que eu quero da vida. Ele vai aceitando menos. Eu sonho menos, ou não tenho um desejo intrínseco. A conquista vem de uma paixão. Sim. Então, de fato, você quer alguma coisa. Então, quando a gente descobre aquilo que a gente quer lá dentro, deveria pôr foto dessas coisas pela casa, deveria brilhar um pouquinho, porque, por incrível que pareça, o universo conspira para que as coisas funcionem. E quando você tem um desejo tão incandescente dentro do seu peito, aos poucos você vai achar um caminho que talvez não seja nada do que você esteja fazendo nesse momento. Então, as pessoas acabam se ocupando, se acomodando. O ser humano é nômade, não gosta de muitas mudanças, então ele acaba diminuindo o sonho. Isso é extremamente limitador. Você acredita que a pessoa, ainda hoje, no ano de 2018, século XXI, geração dos milênios, você acredita que o cidadão ainda é conservador, ele ainda é uma pessoa que é resistente a mudanças? Extremamente resistentes, não só às mudanças, mas a novos desafios pessoais e familiares. Por exemplo, como você comentou, eu moro nos Estados Unidos, mas eu não morava nos Estados Unidos. Eu me mudei para os Estados Unidos e eu levei filhos de 20 anos, de 16 anos, de 10 anos. Então, você levar um pomar para um outro lugar é um grande desafio. Então, isso exige um grande esforço. Estou dando o meu exemplo trazendo como um exemplo, mas se as pessoas tivessem essa disposição de fazer uma mudança muito forte, com certeza elas encontrariam um destino melhor, alguma coisa mais compatível com os seus próprios sonhos e uma felicidade maior. Eu percebo também que o brasileiro é um ser que gosta de trabalhar até o fim da vida, né? Eu não sei se ele gosta, mas eu percebo que principalmente aquela pessoa que tem sucesso no trabalho, ela acaba virando um fanático até pelo trabalho. Talvez até pelo fato de ter tido resultado, ela entende que quanto mais trabalhar, mais resultado ela vai ter. E eu percebo que a população americana, ela tem uma outra mentalidade, que fazer os negócios trabalharem para ele. Faz sentido isso? Total sentido o que você está falando, é muito sábio.
Existe um quarto quadrante no quadro de investimentos, que é colocar o dinheiro para trabalhar para você. O que a gente vê aqui no Brasil, os patriarcas, donos de grandes negócios, estarem focados na empresa, na sucessão e praticamente até o dia da sua morte. Enquanto que nos Estados Unidos você vê a pessoa procurando ter uma vida um pouco melhor, pondo dinheiro para trabalhar para ela. Em São Paulo, que é de onde eu morei, é quase que um sacrilégio você falar que está se divertindo, que é obrigação, o certo é estar trabalhando. Então isso é uma coisa mental, pragmática, e o que a gente leva da vida é a vida que a gente leva. Então, será que a pessoa consegue fazer esse planejamento? E eu acho que isso faz parte do planejamento. Por exemplo, hoje, até os seus 60 anos, como é que vai ser isso? Então, se hoje você já tivesse uma idade, não vamos chamar de aposentadoria, vamos chamar da fase que você não precisa mais da renda direta do trabalho, e você acorda de manhã, tem dinheiro necessário, tem saúde suficiente, bom dia, o que você vai fazer? Mas eu percebo que no Brasil parece que é pecado ter dinheiro. Dá uma impressão assim de que aquela pessoa que está em casa, na piscina, numa terça-feira pela manhã, ela é considerada como se ela estivesse explorando alguém. Eu escrevi um artigo esses dias atrás, não publiquei ainda, onde eu digo que o Brasil é um país capitalista com a mentalidade socialista. As pessoas parecem que têm vergonha de dizer que estão ali sem ter um trabalho fisicamente sendo executado, mas que elas estão investindo no emprego de outras pessoas, no empreendedorismo. Muda isso também entre a mentalidade do brasileiro e do norte-americano, sim? Com certeza, nos Estados Unidos é o país mais capitalista do mundo, é absolutamente voltado para o mercado de capitais, mas além disso que você está mencionando, o brasileiro também tem uma mentalidade, de modo geral, individualista e não coletiva. Então, não só essa sensação de, poxa, é um pecado eu estar trabalhando, mas até pela essa cultura da lei de Gerson, será que alguém está me dando uma desvantagem enquanto eu não estou prestando atenção no meu negócio? Então ela se incomoda nesse momento de lazer, porque o negócio é a coisa principal e alguém pode estar levando uma vantagem, supostamente. Será que alguém está me roubando? Né? Ou será que eu posso ter uma vantagem maior? Então eu devo ir para o escritório rapidamente para tomar decisões, porque tudo depende de mim. Então, esse espírito individualista e de vantagem é um limitador que faz com que uma vida possa ser vivida de uma maneira menos intensa do que poderia ser vivida. E o que é felicidade para um empresário na sua concepção? Meu pai me ensinou que rico não é quem tem, é quem não precisa. Explica melhor, isso é muito legal. Quem não precisa, assim, eu já fiz tantas e tantas palestras sobre sucesso financeiro, e eu peço para os empresários escreverem no papel 10 coisas que os fazem felizes. E eu te garanto que 5, 6 ou 7 delas não custam dinheiro. Então, o que às vezes é liberdade? É só ter dinheiro? Dinheiro não é o automóvel, dinheiro é a gasolina. E as pessoas não deveriam ter prazer em ganhar dinheiro, deveriam ter prazer em gastar dinheiro, em viver bem, e principalmente com saúde, com a família. Você não acha que tem um determinado momento que o cidadão se torna colecionador do dinheiro? Que o mais importante para ele não é o que fazer com aquilo, mas sim ter, parece que é o poder sendo acumulado? E temos uma cultura aqui no Brasil da aparência. Então, o ser humano ele é bem visto se ele tem um carro bom, se ele tem um apartamento bom e se ele tem uma roupa legal. Se você põe uma roupa diferente, você já é julgado aqui no Brasil. Se você tem uma meia listrada, uma calça curta, pessoas comentam. Então, é uma cultura um pouco diferente. Se você vai para lugares como a Europa, Londres ou Estados Unidos, South Beach é um zoológico que funciona, onde ninguém julga ninguém. Pessoas mais diferentes do mundo, é uma bagunça aquilo lá, mas todo mundo vive feliz. Acho que as startups estão trazendo um pouco disso para o Brasil, né? O cidadão poder ir trabalhar sem gravata, coisa que há 20, 30 anos atrás já não acontecia aqui no Brasil, né? Hoje o executivo ele pode trabalhar de sandália e isso é permitido e não tem mais tanto um absurdo nisso, né? Depende do tipo de negócio. Se nós vamos falar de negócio da área de comunicação, isso vem acontecendo com uma certa velocidade. Em compensação, você pode falar com advogados, a pessoa do setor financeiro, ainda existe uma tradicionalidade no investimento. Existem pesquisas que dizem que a gravata espanta, ela é negativa em relação, as pessoas se colocam em uma situação diferente do seu interlocutor. Mesmo assim, muitos dos profissionais se vestem dessa maneira. No programa, há um mês atrás, mais ou menos, a Nath Gonzaga esteve aqui falando sobre código de vestimenta e ela explica exatamente isso.
Mas muito bom. Nando, infelizmente o nosso tempo está acabando, mas eu quero fazer uma gentileza aqui do nosso patrocinador, da Movit. A Movit que me ofereceu essa camisa aqui, que eu realmente achei magnífica. Ela tem a manga de algodão, uma camisa social com manga de algodão, né? E o Ricardo, da Movit, pediu para a gente entregar para você também um presente. Nós já sabíamos o seu tamanho, eu acredito que você vai gostar bastante, porque realmente é uma peça muito bonita. Nossa, que beleza, e muito obrigado. Com esse presente, fica o agradecimento aqui do Café Corporativo do Canal 25 por você ter feito esse esforço que você fez hoje de manhã, sair de São Paulo, pegar parte da sua estadia no Brasil para estar aqui conosco, nós nos sentimos honrados. É um prazer, e se me permite uma rápida metáfora, é um ser humano, meu pai me ensinava isso, que queria quebrar uma pedra. Então ele batia na pedra, batia uma vez, 2 vezes, 20 vezes, 30 vezes, 40 vezes, 50, 90 vezes, 98, 99 e a pedra quebrou. Falei, puxa, essa batida foi certa. Falei, não foi essa batida que deu certo, foram as 99 em conjunto. Então, quando a gente tem um sonho, precisa até o fim. Agradeço muito o presente, a honra de estar aqui, espero poder ter compartilhado de alguma maneira com você e com as pessoas. Eu vou te convidar para ir com a gente lá na Barbearia O Conde, onde nós gravamos a finalização do programa, que é o Mais Cafeína, e a lição que fica do nosso bate-papo com você é persistência. Obrigado realmente por ter vindo, muito bom estar com uma pessoa muito como você. Obrigado. Até daqui a pouco no Mais Cafeína. Oi, de acordo com o artigo 1341 do Código Civil, obras em condomínio se dividem em 3 modalidades: úteis, necessárias e voluptuárias. As obras úteis devem ser aprovadas por maioria dos condôminos. As obras voluptuárias devem ser aprovadas por 2/3 dos condôminos. E as obras necessárias podem ser feitas antecipadamente e depois levadas à Assembleia para a sua aprovação. Eu sou Aldo Caresia e até a próxima semana com mais dicas da Caresia Administração de Condomínios. Olá pessoal, mais cafeína aqui na Barbearia O Conde, onde nós vamos falar um pouco mais a respeito da mentalidade do brasileiro e de mindset positivo, mindset progressivo, ao invés de termos um mindset fixo. Nós falamos bastante lá no estúdio com o Nando a respeito da mentalidade do empresário. Mas não é só o empresário brasileiro que precisa mudar a mentalidade, e sim também aquele cidadão comum, aquele que é colaborador das empresas, aquela pessoa que está, nesse momento, até buscando um emprego. A maioria das pessoas, elas não entendem que elas podem mudar de vida trabalhando. A maioria das empresas, das pessoas, não entendem que elas podem crescer com a sua própria força de trabalho, com a sua própria mudança de paradigma. A maioria das pessoas pensam que para elas poderem mudar de vida e crescerem, elas precisam de algum fator externo, de algum ato externo, ou o governo ajudar, ou ela receber um aumento, ou a empresa oferecer um cargo novo, ou algum colega indicar para uma nova oportunidade de trabalho. A possibilidade disso acontecer é menor quando você não vai em busca, quando você não mostra seu trabalho. Nós crescemos em função daquilo que a gente entrega mais. Nós crescemos pela lei da oferta e da procura. As pessoas percebem que nós temos algo diferencial, que nós não deveríamos sair dali, então por isso elas nos valorizam mais. Outras empresas vêm nos buscar por aquilo que nós entregamos. Pensa só, você, cidadão comum, como eu, pensa como é o futebol. Por que um clube busca o jogador do outro clube? Por que um time quer o jogador do outro time? Porque ele joga bem, porque ele joga além dos outros. Um time não busca o jogador do outro time simplesmente porque é legal, ou porque ele é legal dar uma boa entrevista para a televisão. O que vale é entregar resultados. Então, se eu vejo que o goleiro do outro time é um goleiro fantástico, eu quero aquele goleiro no meu time e eu vou pagar mais para isso. As oportunidades vêm em função daquilo que você mostra de serviço. Uma vez eu conversando com uma pessoa, ela falou assim, eu trabalho mal porque eu ganho pouco. E eu disse assim, então você merece ganhar pouco. Olha a grande oportunidade que você tem de trabalhar bem e mostrar seu serviço. Então, com essa, nós encerramos o Mais Cafeína de hoje e eu peço para você nos
se inscrever no nosso YouTube /Café Corporativo. Também curta nosso Facebook e nosso Instagram Café Corporativo BR. Voltamos a semana que vem com mais um programa Café Corporativo no canal 25. Oferecimento Camisas Movit. Sonhe, faça, mova-se para a vida. Caresia Administração de Bens e Condomínios. Administrando o bem mais precioso, o seu lar. Uptime, a primeira escola de inglês do mundo com realidade virtual e aumentada. Crimark Marcas e Patentes. Há 33 anos cuidando do patrimônio intelectual dos nossos clientes. O Conde Barbearia. A nobreza tem a sua cara. 2449-3023.